Apocalipse 5, de 8 a 14, será feita a leitura. E depois Apocalipse 15, de 2 a 4. Amém? Amém. Apocalipse 5, a partir do versículo 8, na nova versão internacional, nós lemos assim: Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Repitam, cantavam um cântico novo. Amém. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Repitam, cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Sentiu um arrepio aí, meu irmão? Apocalipse 15, a partir do versículo 2 nesse momento. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas, que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Pai, eu te agradeço pela leitura desse texto. Eu, particularmente, não tenho como ler sem sentir um arrepio, meu Deus. Pai, obrigado porque nós podemos te adorar, te louvar, como foi gostoso agora há pouco poder cantar ao Senhor e sentir que o Senhor estava conosco, nos ouvindo. Meu Deus, eu venho te pedir nesse momento pelo nosso aprendizado, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me poupe de vir falar bobagens, de vir trazer conhecimento estranho, meu Pai, mas venha nessa noite despertar o nosso coração para uma adoração mais pura, mais simples, mais verdadeira. Nos ajude a aprender sobre a música que é feita para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, no domingo, eu ameacei aqui para vocês, ou melhor, fiz uma propaganda, que nós iríamos falar a respeito de música. E vamos começar então, tem muita coisa interessante, muita coisa que a gente vê na Bíblia, que a gente pode falar, ensinar e aprender a respeito de música. Eu não sei se eu vou dar conta de falar tudo aquilo que eu venho aprendido, ou que eu tenho pesquisado a respeito desse assunto. Mas a música, a gente vê a primeira referência dela lá no livro de Gênesis. Um cara chamado Jubal, que fazia instrumento musical, ele é considerado o pai de todos os tocadores de flauta. E a gente vê a música começando a entrar na história da Bíblia. E quando a gente olha para a história secular mesmo, a gente percebe como que a música existe em todas as culturas.
como que é uma coisa própria de cada cultura, ter o seu tipo próprio de música, a sua própria maneira de se expressar, nem sempre de maneira religiosa, mas normalmente as religiões elas têm música, mesmo que não seja no momento de culto, mas de alguma maneira está relacionado ao culto das religiões. E cada povo tem o seu jeito mesmo, específico de se expressar. Deus deu criatividade para o ser humano. Eu me lembro que eu ouvi de uma missionária que estava na República Dominicana, e ela disse que ela sentia uma saudade muito grande do Brasil na hora do louvor, porque todas as músicas do louvor eram em salsa. E aqui no Brasil a gente está acostumado com a variedade, com a diversidade muito grande. A gente já tocou samba na igreja, a gente toca reggae, a gente toca rock. Cada hora uma linguagem para poder estar enaltecendo o nome do Senhor. E lá todo dia, né, só salsa. Imagina os irmãos dançando salsa na hora do culto. Cada povo tem a sua maneira, a sua característica, a sua forma de adorar. E na adoração do Antigo Testamento, no povo de Israel, a gente vê eles adorando a Deus com muita música, o tempo todo. Lá no livro de Crônicas, quando começa a se organizar melhor a adoração, os levitas eram separados só para essa parte de música, para tocar instrumento. Tinha cantores e cantores. E assim a gente vai indo até chegar lá no livro de Apocalipse, nesses textos que a gente leu, e a gente percebe, quando a gente vai lá para o último capítulo de Apocalipse, a gente vê as nações apresentando honra diante de Deus, e aí a minha mente viaja, nessa hora a minha mente voa. Eu fico imaginando cada um desses povos da terra, apresentando as suas riquezas culturais, musicais, aquilo tudo que a criatividade que Deus deu ao homem foi capaz de criar. A galera lá da República Dominicana tocando salsa para Jesus, o pessoal da África com os tambores, com aquelas coisas que eles fazem. De repente, o pessoal lá da China, do Japão, com aquela escala musical mais oriental, todo mundo naquela festa, apresentando essa riqueza, essa diversidade para Deus. Aí eu pergunto para vocês, mas seria a música uma coisa meramente humana? Seria a música uma coisa meramente cultural? Seria algo que simplesmente a criatividade humana, mesmo dada por Deus, simplesmente criou e chegou nisso? Analisando as Escrituras, a gente percebe um fato muito curioso. A música já existe em outra existência antes da criação da raça humana. Antes da matéria existir. Como é que a gente chega nessa conclusão? É engraçado a gente pensar, né? Porque quem já estudou física aqui, levanta a mão. Vamos lá. Na escola você deve ter aprendido que a música, para existir, ela é um som, ela precisa de um meio material para se propagar. Porque todo som é uma onda mecânica. Não existe som sem matéria, não existe som no espaço. Você já viu um filme de ficção científica que tem aquelas naves no espaço, voando e de repente uma passa perto da outra? Aí a Enterprise vai lá, quem gosta de Jornada nas Estrelas, dá aqueles barulhinhos de raio. Isso tudo é licença poética, gente. Não tem como ter som no espaço. Porque para ter som precisa ter matéria. Tem que ter ou dentro d'água, ou com o ar, como nós temos aqui. Vocês estão me ouvindo? Porque a vibração que as minhas cordas vocais estão provocando está chegando pelo ar até vocês. E aí a gente para pensar. Existe música que não faz parte desse plano. Existe algo que acontecia antes. A gente vê na palavra de Deus anjos cantando. O texto que nós acabamos de ler fala de anjos cantando e cantando em alta voz. Anjo, gente, a gente vê na própria Bíblia, são seres espirituais. Eles não são feitos de matéria como nós. E de repente a palavra diz que eles cantam. No nascimento de Jesus, eu fico imaginando que deve ter parado o céu inteiro, todo mundo. Finalmente o Cordeiro nasceu. Junta todo mundo, fez aquele coral, os pastores viram isso. Os anjos fazendo aquela apresentação espetacular. Esses textos que nós lemos aqui, nós vemos seres com harpa na mão dada por Deus. Uns cantando um cântico novo. Eu penso que era novo para João, né? Para a gente que
E tanto tempo depois de João ter escrito, pelo menos a letra deles para a gente é conhecida. Esses cânticos aqui do Apocalipse que nós lemos, eu conheço tanto um quanto o outro em versão em melodia, obviamente não é a mesma que João ouviu nessa viagem no tempo aí que ele fez, mas a letra a gente conhece. No primeiro texto eles cantavam um cântico novo, no segundo texto cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha que legal, tanto cantavam um cântico novo, quanto cantavam músicas conhecidas. Eu fico pensando se no céu eles vão virar, vamos cantar aquele cântico que Moisés fez lá, e todo mundo começa a cantar. Agora vamos cantar Amazing Grace, agora vamos cantar aquela música Te Agradeço da Lagoinha, agora essa música da tribo africana tal, todo mundo cantando. Música é uma coisa que existe desde antes e vai continuar existindo depois. Dos ministérios que nós temos hoje na terra, no céu eu acredito, não sei, né? Mas eu acredito que a gente não vai ter ministério de construção, a gente não vai precisar ter ministério de evangelismo, mas de música a gente vai poder continuar cantando. Já parou para pensar? Que coisa legal isso? E se a gente for pensar dessa maneira, a gente entende que a música, na verdade, ela é uma linguagem do mundo espiritual. Se os próprios anjos faziam dessa maneira, é algo que a gente entende. Existem algumas coisas que vão existir no céu, que foram criadas aqui exatamente. A gente vai carregar nas nossas lembranças algumas coisas, eu posso crer nisso. Mas existem coisas que só existem aqui porque são sombra daquilo que está lá em cima. O livro de Hebreus, ele fala, quando vai falar a respeito do tabernáculo, fala que Moisés tinha que construir do jeitinho que Deus estava mandando, porque aquilo era sombra de coisa que existia no mundo espiritual, coisa que existia no céu. Eu acredito que a música é da mesma maneira. Nós estamos aqui entrando no mundo espiritual. Qual que é música? Eu acredito que é a adoração. Quando a gente adora a Deus, a gente chega a isso, a gente adora a Deus realmente no mundo espiritual. Mas eu acredito que toda e qualquer música, ela tem uma linguagem espiritual por natureza. Para pensar. Qualquer música, de qualquer cultura, a gente não tem isso escrito na Bíblia, tá? Eu deixo isso claro, mas é uma coisa que a gente pode deduzir pela análise das situações. Toda música, de alguma maneira, ela é uma linguagem espiritual. Vocês já repararam como que uma música pode levar uma pessoa para um ambiente totalmente diferente, para uma condição até de caráter totalmente diferente? Aquele músico Rodolfo, ele tem uma mensagem interessante que ele fala a respeito de algo assim, em um ponto da mensagem, que ele diz que a música chama aquilo que se está adorando. A pessoa está cantando aquela música de corno mesmo, de traição. O que ele acaba traindo? Que sentimento ele atrai para ele? Desconfiança. Ele está lá, pensa em mim, liga para mim, não liga para ele, não chore por ele, a minha mulher está com outro e não sei o quê. Naturalmente, a cabeça do sujeito vai se enchendo de desconfiança. O cara começa a cantar sua música de droga, daqui a pouco eu quero experimentar um beckzinho. Aí vai escutando funk de sem vergonhice, de não sei o que, daqui a pouco está entrando naquelas coisas. Mas aí quando o sujeito começa a cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. O que ele atrai para a vida dele? O que ele atrai para o coração dele? Ele se aproxima de Deus e Deus se aproxima dele. Olha o que a música faz. Aí você pode dizer, Clériston, isso aí não necessariamente é porque é uma linguagem espiritual. O discurso da música faz isso. Eu te digo que não. Tem música instrumental que, se a música é depressiva, ela leva a pessoa para a depressão. Se a música é alegre, leva a pessoa para a alegria. Porque, de alguma maneira, o artista que está compondo aquilo, ele consegue imprimir na música o sentimento que está na alma. É como se ele estivesse comunicando alguma coisa no mundo espiritual. Eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja. Eu não tenho argumento biblicamente para falar que eu não ouvir música ou
Se eu chegar e ouvir alguma música, por intenção, né, que não é música evangélica, que não é do mercado gospel, digamos assim, eu estou em pecado. Isso não tem respaldo bíblico. Se eu estivesse falando isso para vocês, eu estaria mentindo. Mas se você ouve músicas realmente que trazem esse tipo de valor negativo, coisas ruins podem acontecer mesmo. Sentimentos ruins. Eu ouvi de um jovem casado aqui da nossa igreja, que ele, sabendo que não era pecado, escolhia boas músicas, mesmo não sendo evangélicas, e ouvia. Eu, às vezes, faço isso também, dependendo da música, se realmente for artista mesmo, de verdade. E olha o testemunho que ele deu. Olha, toda vez que eu voltava a ouvir aquelas músicas, voltava uma porção de coisa ruim na minha cabeça, que muitas vezes nem tinha a ver com o que a letra da música estava dizendo. As tristezas que eu sentia antigamente, que Deus já me libertou, as angústias que eu sentia, que Deus já tirou de mim há muito tempo, de repente começam a voltar. Estão conseguindo entender? Aí você fala assim, pastor, é porque isso aí é da época que ele estava no mundo. Não, nascido e criado dentro da igreja. Ele não teve grandes experiências lá fora, mas a música conseguia transportar a pessoa para isso. Consegue entender o poder que tem? É uma linguagem espiritual. A gente vê Jesus, que é o próprio Deus encarnado, lá na celebração da ceia com os discípulos, a Bíblia relata que eles cantaram cântico. A igreja primitiva o tempo todo cantando cântico. Paulo e Silas na cadeia cantando cântico. A Bíblia diz que para a gente se encher do Espírito Santo, a gente canta salmos e cânticos espirituais. Pensa um pouquinho. O que são cânticos espirituais? A gente usa tanto essa expressão às vezes que não para pensar o que isso pode significar. Nós temos, né, Rafael, uma coletânea de cânticos espirituais. A gente vai lá e chama um irmão para ministrar um cântico espiritual. Mas pensa nesse adjetivo. Para ajudar você a entender o que eu estou querendo, vamos pegar outra expressão que tem esse adjetivo. Dons espirituais. Tavinho, o que é um dom espiritual? É aquilo que Deus te dá e você usa na vida das pessoas. É um dom que é de Deus, do Espírito Santo de Deus. Um cântico espiritual é no mesmo sentido. É um cântico que, na verdade, é de Deus. Já parou para pensar que assim como Deus te dá dom, Ele te dá cântico para você adorá-lo? 1 Coríntios 14, versículo 14, mostra para a gente que a pessoa ora em espírito, mas ela também canta em espírito. O que é orar em espírito? Os irmãos aí que conhecem um pouquinho mais a palavra vão saber me dizer, orar em espírito é orar em mistério. Quando muitas vezes o entendimento não está frutífero, mas o seu espírito está. Sabia que você também pode cantar em espírito? Como é gostoso cantar em espírito. Eu comentei na escola de líderes, no domingo de manhã, que às vezes eu fico igual um maluco dentro de casa, com o violão sozinho. Se a Jennifer entra lá, eu fico morrendo de vergonha, até paro. Às vezes eu fico lá no canto, cantando para Deus. Não estou cantando para mim, não estou cantando pensando em outras coisas. É comunicação, é linguagem espiritual a música. Eu estou cantando para Deus. Um cântico novo, muitas vezes. Às vezes eu começo cantando um cântico de alguém e de repente eu entro e começo a cantar o meu cântico. Eu vou adorando a Deus. Senhor, abençoa aquela reunião que vai acontecer sobre a construção. Se você ver, você vai rir da minha cara. Mas você sabe o que eu sinto? Que Deus está chegando ali e está ouvindo, porque eu estou cantando para Ele. Que sensação boa sentir Ele ali comigo. Você sabe o que isso significa? Que Deus gosta de música. Você acha que se Deus não gostasse de música, esses anjos iam ficar cantando dia e noite sem cessar? Em Apocalipse fala, né, de seres que ficam adorando Ele dia e noite sem cessar. Faço ideia por quantos milhões de anos. Para pensar. Será que Deus não ia chegar em um momento? Ai, para com esse negócio, não aguento mais esse santo, vai jogar um dominó, vai para a praia. Deus gosta de música, gente.
Deus tem prazer na música. E às vezes as pessoas ficam meio que diminuindo isso, com argumentos até bem intencionados, do tipo, Deus não está preocupado simplesmente com música, está preocupado com seu coração, com adoração. E é verdade mesmo, porque muitas vezes o seu coração contamina a música, mas não é por isso que você tem que parar de cantar para Deus. Realmente ele está preocupado com aquilo que está por trás da música. Mas pelo entendimento que eu estou conquistando aqui na palavra, música é uma coisa que Deus aprecia. Existem vários salmos, eu posso citar aqui o próprio Salmo 150, famosíssimo, que uma boa parte do salmo é só falando de instrumentos musicais que a gente deve usar para tocar para Deus. É instrumento de corda, é instrumento de sopro, é instrumento de percussão, tudo para a gente poder cantar para Deus. Gente, Deus aprecia música. Ah, pastor, mas eu não sei cantar direito. Será que Deus vai gostar mais do que eu canto, do irmão que canta mais, já que Deus aprecia a música? Eu não sou nem músico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem algum homem aqui que é pai de alguma garotinha pequena? Está aqui, está no colo, traz aqui. Vocês vão olhar aqui um exemplo vivo. Imagina o momento, olha aqui, que coisa bela. Imagina só um momento em que ela começa ali a rabiscar nos papéis dela, ela ainda não sabe escrever. Mas aí é aniversário do irmão Douglas. E ela vai lá e pega um pedaço de papel e rabisca do jeitinho dela um coração e desenha o papai dentro. Aí ele se acaba, né? Ai, meu neném fez um negócio lindo para mim. Aí, houve ali uma comunicação, uma expressão de amor, uma coisa tão bonita. Só que aí o que acontece? Ela começa a crescer. Não vai acontecer isso não, em nome de Jesus. Vou usar um exemplo ruim, mas não vai acontecer isso. Ela cresce e vira uma empresária bem-sucedida. Essa parte pode acontecer, tá? Vira uma empresária de sucesso. E aí, de repente, é aniversário do papai Douglas. Aí, na hora do almoço, ela manda uma mensagem de celular escrito assim, parabéns, ponto. Parabéns é mais difícil de escrever do que... Ela, na idade que está hoje, não sabe escrever parabéns no celular e enviar para o pai. Entendeu? Está conseguindo captar? Na idade adulta, ela poderia ter tido uma expressão de amor, de carinho, de comunicação, de linguagem muito mais profunda, muito mais afetuosa, do que simplesmente mandar uma mensagem, algo que era impossível para ela quando criança. Tem adoração, gente, tem música que se canta para Deus, que Deus olha, que bonitinho. É o máximo que essa pessoa fez. Olha que gesto carinhoso. Dentro do conhecimento dela, dentro da capacidade ali, da cultura dela, da criatividade. Olha que coisa bonita que criou para mim. E às vezes a pessoa tem condições de fazer muito mais para Deus. Tem condições de cantar muito mais para Deus. E chega na igreja e vai lá e... não estou a fim de cantar hoje não vou cantar nada não. Eu estou ali com a minha voz doendo, me economizando, com a vontade de cantar alto, estava ali sentado, com a vontade de cantar alto. Nossa, tempo que não cantava essa música, eu querendo cantar para Jesus, e com medo de gastar a minha voz para depois não conseguir pregar. E muitas vezes você tem a voz. Obrigado, Douglas, eu estou segurando eles aqui, palmas para eles. Serviu de exemplo. Muitas vezes você tem a voz e o que você está fazendo para Deus é mandando um torpedo para Ele. Frio, superficial, algo que é muito menos do que você pode oferecer. Eu sei que vocês já viveram momentos de grande intensidade diante de Deus, que se você pudesse, você cantava até perder a voz. Já fiz isso algumas vezes no monte. Até quase perder a voz. Meu querido,
Aqui no texto a gente vê pessoas cantando em alta voz, anjos cantando em alta voz. Eu já dei estudo aqui a respeito do grito, de você orar gritando, de você expressar dessa maneira, como que isso é recorrente na Bíblia e como que muitas vezes isso é reflexo de um sentimento muito intenso que tem dentro de você. Quando o seu time faz um gol que você dá um grito, quando alguma coisa terrível acontece que você dá um grito, são sentimentos intensos, de entrega mesmo naquela situação. E muitas vezes você não consegue nem cantar em alta voz, não consegue nem dar o seu melhor para Deus. Às vezes está cantando e não está usando a linguagem espiritual da música para se comunicar com Deus, não está cantando para Ele. O texto bonito aqui que a gente leu, fala que eles estavam cantando para Deus. Você muitas vezes não está cantando para Ele, você está cantando para outra pessoa que está perto de você, ou você está simplesmente no piloto automático, que está sentado. Aquela novela, né, começou outra, eu nem assisti, né? A outra foi tão legal, no trono. Rapaz, você viu a roupa que fulano está hoje? A cabeça está lá longe e não está comunicando com Deus. Eu gostaria que a partir desse entendimento que você tem, do potencial que a música tem, de você entender que Deus aprecia a música, que nunca mais você apresentasse diante de Deus uma adoração morna, mesmo que seja no sentido musical. A adoração, é lógico, transcende música, é muito maior do que música. Mas que você não apresentasse nem na sua música uma adoração morna ao Senhor. Uma adoração quente seria fazer lá o coraçãozinho com dificuldade, né? Desenhar o papai dentro, usando aqui o simbolismo que eu mostrei, o exemplo. Uma adoração morna seria mandar um torpedo, e uma adoração fria seria nem ligar. Qual tem sido a sua adoração, a sua expressão, nesse caso, de música mesmo, diante de Deus? Nós temos enfrentado muita dificuldade, sabe? Às vezes, a gente, por não estar com instrumento aqui, nem com som, a gente tira uma música num tom que não é exatamente o mesmo, e aí tem aqueles irmãos que São Maria vai com as outras. Se está tudo bem, eles cantam, se não está tudo bem, eles não cantam, porque eles não estão cantando para Deus. É isso que eu entendo. Não está cantando para Deus. Se a igreja começa a clamar e clamar em alta voz, aí eu clamo, mas se eu sozinho vou dar um aleluia, aí eu fico com vergonha. Ô, meu irmão, não perde a bênção, não. Para vocês terem uma ideia, assim, eu cheguei no entendimento que essa comunicação direta com Deus, essa expressão é algo tão importante, que eu já paguei altos micos. Os meninos estavam comigo num evento de jovens lá em Jacaraí, porque eu fui pregar, e começaram a tocar umas músicas do Fernandinho, né? O vento sopra forte. A galera toda parada. Eu comecei a pular sozinho, igual um doido, não é, Lucas? O Ciel estava lá comigo, quem estava do meu lado, acho que era Vinícius. Comecei a pular igual um doido no meio da galera. A alegria do Senhor! Sozinho. Eu estava fazendo para Deus. Eu vim no culto hoje, não senti a presença de Deus, nem abriu a boca para glorificar, não cantou para Deus hora nenhuma. Aí como? Porque um fica esperando pelo outro. Querido, eu sei que daqui a pouquinho, quando a gente for cantar, você vai realmente ir bradar diante de Deus e adorar diante do Senhor, mas aí chega no domingo e esqueceu o que aconteceu na quarta-feira. Não deixa isso acontecer, não. Quando você estiver aqui no domingo de noite, você já sabe, Lucas, quem que vai ministrar aqui no domingo? Ou André ou Alice, já vão orando por eles. Na hora que puxar o primeiro canto, já começa, aleluia! Eita glória! Vai glorificando. E não fala simplesmente por obrigação, não. Fala para Deus, comunica para Deus, canta para Ele. Amém. Olha, para terminar essa reflexão nossa, eu quero aqui ler mais um texto de Apocalipse. Eu acho a adoração no Apocalipse uma coisa linda. E não é música, é grito, o texto que a gente vai ver. Tá lá em Apocalipse 19, 4 a 8, mas para vocês entenderem um pouquinho dessa relação. Apocalipse 19, de 4 a 8.
Quem achou diz eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Quem não achou diz eu também. Aleluia. Apocalipse 19, de 4 a 8, eu vou ler também na versão NVI, diz assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estavam assentados no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Presta atenção agora. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Olha que arrepiante. Então ouvi ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém? Da onde é que veio a voz falando louvem? Da onde, meus irmãos? Então veio uma voz do trono conclamando: louvem o nosso Deus. O próprio Deus te chama para louvar. O próprio Deus te chama para vir para mais perto dele. E como é que essa grande multidão responde, meus irmãos? Bradando. O que é bradar, meus irmãos? É gritar, é botar tudo para fora mesmo. Todo mundo junto, reina o Senhor. Amém, aleluia. Quem aí está com vontade de glorificar a Deus, de adorar, de cantar para Ele, dá um glória a Deus, vem forte. E fica de pé e vamos adorar o Senhor.